Regina Araújo falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Abordaremos nesse vídeo sobre análise técnica, o mercado desconta tudo, os preços se movem em tendência e a história se repete. Vamos lá. A análise técnica é o estudo da ação do mercado Forex através do uso de gráficos, com o propósito de prever futuras tendências no preço dos ativos. É possível fazer uma análise técnica ao estar atento ao preço e aos dados do volume de operações para determinar se continuam no futuro ou não. Sempre que a análise se baseia exclusivamente no movimento dos preços, estamos a fazer uma análise técnica. Sendo a análise técnica um dos métodos mais populares utilizados por traders para identificar oportunidades de negócio, são estes os seus 3 princípios. O mercado desconta tudo, os preços movem-se em tendências e a história se repete. O mercado desconta tudo. A análise técnica apenas considera o movimento de preços, ignorando fatores fundamentais, já que se assume que todos esses fatores que afetam o preço do mercado estão contidos nesses movimentos. Por isso, apenas é necessário avaliar o preço em si. É claro que um evento inesperado, como tensões geopolíticas ou um desastre natural, podem afetar um certo mercado, mas um analista técnico não está interessado em saber por quê. Um analista técnico preocupa-se com o gráfico em si e com os contornos, padrões e formações que nele ocorrem. Os preços movem-se em tendência. Na análise técnica, acredita-se que os movimentos de preços seguem uma tendência. Isto significa que, após se ter estabelecido uma tendência, há uma maior probabilidade de o futuro movimento do preço seguir a direção da tendência do que mover-se na direção oposta. A maioria das estratégias de trading técnicas baseia-se neste conceito. Aqui nós vemos um gráfico onde está claramente visível a tendência de baixa, o preço está abaixo dessa linha de tendência, essa LTA, essa LTB, linha de tendência de baixa, e aqui nós vemos uma LTA, uma linha de tendência de alta. Preço acima da linha de tendência nós temos um movimento direcional de alta, e abaixo da linha de tendência de baixa nós temos um movimento direcional de baixa. O pilar da análise técnica é a crença de que a história tem tendência a repetir-se. Os analistas técnicos utilizam dados do histórico de preços para os ajudar a prever para onde poderão seguir os preços. É aqui que entram os níveis de resistência e de suporte. Os gráficos tendem a formar padrões que já ocorreram historicamente, e a análise dessas formas antigas ajudam os analistas técnicos a prever o futuro movimento dos mercados. Este princípio concentra-se na crença dos analistas de que negociar é uma atividade altamente ligada a probabilidades. Analisar essas formas que já ocorreram dá vantagens aos analistas antes de abrir uma negociação. Essas formas são conhecidas por padrões de preço. Aqui nós vemos claramente que
que quando o preço chega em uma determinada região, que aqui podemos chamar de região de suporte, ele tende a repetir o movimento anterior. Quando chegou aqui, ele sentiu uma dificuldade em continuar caindo e subiu. Aqui houve um estresse na compra e o preço voltou a cair. E quando ele chegou próximo dessa região, ele repetiu o mesmo comportamento, ou seja, subiu. Aqui nós já vemos o inverso, que é uma região de resistência. Quando o preço chegou nessa região e não conseguiu continuar o movimento de alta, ele fez um movimento de queda, subiu novamente e quando chegou próximo da região anterior, ele torna a fazer o mesmo movimento anterior, ou seja, cair. Então, é sob essa ótica que dizemos que a história se repete. Muitos dizem no jargão dos traders que o preço tem memória. Se o preço tem memória, quando ele chega em uma determinada região, ele tende a repetir o movimento anterior. No próximo vídeo nós abordaremos médias móveis na análise técnica, falaremos sobre média simples e exponencial, média móvel na tendência de alta, na tendência de baixa, média móvel na distorção do preço, média móvel e consolidação, média móvel em região de suporte e região de resistência. Nos vemos no próximo vídeo.